Olá, tudo bem? Esse vídeo é um vídeo diferente do que você está acostumado a ver aqui no canal. É um vídeo para mim muito especial e eu tenho certeza que pode fazer sentido também para você, pode ajudar você de alguma forma, pode inspirar você de alguma forma. Afinal de contas, eu já venho há um bom tempo produzindo conteúdo para ajudar pessoas assim como você que está assistindo esse vídeo agora. E eu nunca parei para falar um pouco da minha história, de como é que o Thiago Caetano, como é que eu me tornei esse treinador para alta performance, esse treinador que trabalha com o desenvolvimento das pessoas, dos empreendedores. E nesse vídeo eu queria compartilhar um pouco isso com você. Eu tenho certeza que algo nessa história pode te inspirar e pode servir aí de motivação para você também. Então, se você quer saber um pouco da minha história, vem comigo nesse vídeo. Eu iniciei a minha carreira profissional com 12 anos de idade, trabalhando no material de construção e trabalhava nessa loja, era um comércio de materiais de construção, atendendo as pessoas, vendendo, enfim, fazendo entregas do que era vendido, me relacionando com as pessoas, com os clientes. E eu lembro muito bem que tinha um balcão nesse material de construção que era alto, eu mal conseguia enxergar por cima desse balcão. E talvez você esteja se perguntando, mas por que com 12 anos o Thiago resolveu começar a trabalhar? E para te falar um pouco sobre isso, por que eu comecei com 12 anos, eu tenho que voltar um pouco mais na história. Quando eu tinha 4 anos, um momento trágico, inclusive, da nossa família, eu perdi a minha mãe com 4 anos de idade, vítima de um acidente de trânsito. E nessa época era eu, a minha irmã, meu pai, minha irmã tinha 6 anos, então meu pai sempre nos educou, criou os filhos com muita dificuldade. Nós nunca passamos fome, nunca passamos uma necessidade extrema, mas também nunca tinha abundância, era tudo muito escasso desde sempre. E eu entendi, eu fui crescendo entendendo que se eu quisesse conquistar algo maior, eu teria que fazer por mim mesmo, eu teria que batalhar, eu teria que conquistar esse meu espaço. E foi assim que aconteceu de forma inconsciente e consciente por toda essa trajetória até nos meus 12 anos, quando eu começo a trabalhar. E o que me motivou a começar a trabalhar foi porque eu sempre fui muito ativo. Eu acredito que é porque houve de fato essa falta do equilíbrio da mãe e tudo mais. Eu sempre fui muito ativo, queria colocar minha energia para fora. E na escola eu era muito envolvido com o Grêmio Estudantil, já era presidente de Grêmio Estudantil com 10 anos de idade. Eu lembro que tinha uma rádio na escola que eu fui o pioneiro, enfim, em levar essa rádio e tocar músicas lá na escola. E sempre fui muito ativo. E logo nesse período, isso eu estou falando lá de 96, 97, 98, eu lembro que começaram a surgir escolas de informática. E eu sabia que se por algum motivo eu tivesse que ter um emprego, um trabalho decente, eu teria que aprender a mexer no computador de alguma forma. E naquela época, em 98, então, eu fui me informar como é que funcionava o curso de informática e eu descobri que tinha que pagar. E aí eu pensei, como é que eu vou arranjar dinheiro para pagar isso? Então, desde pequeno já essa mentalidade de empreendedor, né? Como é que eu posso fazer isso dar certo? E aí eu fui perguntar. A dona do material de construção, inclusive, era uma vizinha da casa onde nós morávamos. E eu perguntei para ela, olha, eu posso trabalhar com você meio período? E expliquei para ela o porquê. E ela mesmo correndo risco, porque de menor não podia trabalhar antes dos 16 anos, ela aceitou me contratar por meio período. E eu comecei então a trabalhar para que eu pudesse pagar esse curso de informática. E deixa eu fazer um parênteses nesse pedaço de história que eu te contei, porque talvez aqui já esteja algum insight, alguma inspiração para você. Na vida a gente pode passar, e eu tenho certeza que você, enfim, praticamente todas as pessoas passam na vida por altos e baixos. E eu logo na minha infância, logo no início, eu passei por um momento muito difícil, que como eu te falei, foi a perda da minha mãe. E sempre que você passa alguma dificuldade na sua vida, você tem duas escolhas, duas interpretações para fazer em relação a isso. Você pode se fazer de vítima, culpar o mundo, culpar as pessoas, achar culpados fora de você, ou você pode olhar e pensar como é que você pode se fortalecer com isso. Claro que com 4 anos eu não tinha essa consciência ainda, mas de alguma forma inconsciente, isso que aconteceu me fortaleceu. Isso que aconteceu, eu comecei a crescer, essa falta da minha mãe, essa perda da minha mãe, enfim, não tinha um afeto, carinho, e mãe é algo insubstituível. Só que o fato de eu passar Dia das Mães, Natal, enfim, sentindo falta dela, isso me fortalecia. Foi crescendo dentro de mim a vontade de fazer algo maior, de ser importante, a vontade de contribuir com alguma coisa que fosse maior do que eu era. E esse sentimento eu fui alimentando desde pequeno e eu acredito que é por isso que eu me envolvi, como eu falei, em várias frentes na escola, enfim, sempre assumi a liderança nos trabalhos e busquei o meu desenvolvimento pessoal por mim mesmo, porque isso me fortaleceu, isso me construiu, fortaleceu a ser quem eu sou hoje. Então olhe para os seus desafios, para as suas dificuldades na vida e pense como que é
essa dificuldade, como aquilo que você passou, te tornou e te torna uma pessoa mais forte. Você pode interpretar de uma maneira que te fortaleça, ao invés de interpretar de uma maneira que te enfraqueça. Só para fazer um parênteses, que eu acredito que isso pode servir também para a sua reflexão. Voltando então agora da etapa de iniciar o trabalho lá no material de construção, então eu comecei a trabalhar lá e pude então começar a fazer o curso de informática. E eu lembro que na época ensinavam Word, Excel, o básico aí de informática, mas eu fiquei um bom tempo estudando e me dedicando, enfim, me aperfeiçoando naquilo que era possível me aperfeiçoar. Então eu comecei lá no material de construção a trabalhar e aí eu pude também começar o curso de informática. E eu fiquei um bom tempo estudando, me dedicando, enfim, alguns anos fazendo esses cursos de informática e tinha nível básico, intermediário, avançado e fui me aperfeiçoando nisso. Só para você ter uma ideia, dos 12 anos até os 15 anos eu já tinha trabalhado em 3 empresas diferentes. Além do material de construção, eu passei por um período de tecelagem, era uma indústria de um tio, então era um parente meu também que resolveu me contratar e eu trabalhava lá como tecelão nessa indústria. Depois eu saí de lá para trabalhar numa estamparia. O fato curioso é que desde então todos os trabalhos que eu passei eu nunca fui demitido, eu nunca tive a experiência de ser demitido, eu sempre pedi a demissão dos trabalhos que eu fazia para poder galgar algo que eu ganhasse mais, ou enfim, que me desse mais desafio. E nessa época ainda bem jovem, quase que nem adolescente, mas adolescente, eu estava claro de olho no valor do salário, então eu tinha a oportunidade de ganhar mais, eu saía para ganhar mais. E foi nessa trajetória dos 12 aos 15 anos, nesse tempo todo eu estava ainda fazendo curso de informática, que teve uma figura muito importante na minha vida, que foi o meu professor de informática. Ele soube que uma empresa da cidade, um auto center de médio porte da cidade onde eu morava, ele estava precisando de alguém que soubesse mexer com essas tecnologias que estavam vindo, enfim, informatizar a empresa. E mesmo assim tão jovem, ele me indicou pelo meu nível de dedicação, o nível de dedicação naquilo que eu estava fazendo, e ele me indicou então para que eu pudesse lá fazer um teste com o dono, com o empresário, enfim, que estava contratando. E aqui vai outro parênteses, olha só, o nível da minha dedicação, da minha entrega no curso, fez com que ele me indicasse. Tinha vários outros alunos lá naquela turma e ele me indicou, o único aluno que ele indicou fui eu. Então isso é para você pensar também, a qualidade que você faz, a entrega que você faz naquilo que você está executando, vai criar a sua realidade futura. Um passo está, digamos assim, em consequência do outro. E eu fui fazer esse teste então nesse auto center e eles me contrataram. Eu lembro que a condição foi a seguinte, assim que você fizer 16 anos, você corre e faz a carteira de trabalho que nós precisamos te registrar. E esse auto center foi para mim uma grande escola, porque era uma empresa que já faturava mais de 2 milhões de reais por ano, investia em ações no mercado financeiro, tinha toda uma parte de gestão administrativa muito bem feita nessa empresa, e eu aprendi ali o processo então de vendas, de falar ainda mais com as pessoas. Eu já trabalhava no material de construção atendendo, mas eu já tinha outro nível de consciência com 15, 16 anos, e eu fiquei um bom tempo nessa empresa, pelo menos uns 7 anos de trabalho nessa empresa, e fui assumindo as responsabilidades até que o ponto que o dono praticamente tinha delegado toda a parte financeira sobre a minha responsabilidade. Então foi uma grande escola para mim. Aprendi muito na parte, digamos, burocrática do negócio e de vendas, e também aprendi como faz falta, como é importante olhar para o lado das pessoas. E aí começa a atender a minha preferência no desenvolvimento, no comportamento humano. Apesar de lidar muito bem com os números, fazer muito bem a parte da gestão da empresa, eu percebia que nessa empresa faltava preencher uma lacuna, que era a lacuna de olhar para as pessoas, olhar para os colaboradores de uma forma diferente. E eu comecei, como eu tinha muito relacionamento com gerentes dos bancos, eu ia praticamente todo dia no banco, tomava cafezinho, conversava com o gerente, a gente tinha um atendimento lá especial. Eu comecei a nutrir esse desejo de mudar, afinal de contas eu já estava 7 anos na empresa, e eu comecei a nutrir um desejo de trabalhar numa instituição financeira, porque eu achava o clima lá interno muito bacana, as pessoas se relacionando bem, enfim, e comecei a alimentar esse sonho, até que consegui então trabalhar em uma instituição. Saí dessa empresa e fui trabalhar numa instituição financeira, que na verdade não era um banco, era uma cooperativa. E mal sabia eu que ao entrar para uma cooperativa eu estava dando um passo muito mais assertivo talvez do que trabalhar num banco, porque a cooperativa tem um lado humanizado que aflorou e ainda mais em mim essa parte do desenvolvimento de pessoas. É um ambiente diferente, uma cooperativa de um banco, é muito mais humanizado. E aí eu comecei a trajetória profissional dentro
de uma instituição financeira que era o meu sonho. Então, só para fazer um parênteses aqui, eu sempre que eu coloquei um objetivo, eu corri atrás para alcançar. Comecei a trabalhar, lembra que eu comecei o curso de informática porque eu queria um trabalho mais administrativo e eu consegui isso. Depois eu fui fazer uma faculdade, consegui fazer a faculdade. Coloquei uma meta de fazer uma pós-graduação numa das melhores instituições do Brasil, que é a Fundação Getúlio Vargas. Eu consegui alcançar essa meta e aí coloquei uma outra meta que era trabalhar numa instituição financeira e também alcancei essa meta, melhor ainda, que foi uma cooperativa de crédito. E essa cooperativa, ela estava crescendo na cidade, já estava presente em outras cidades, mas na cidade onde eu trabalhava, ela estava em crescimento. No total, ela tinha uma atuação de um pouco mais de 19 cidades, uns 200 colaboradores, e eu entrei como estagiário. Olha só, muitas vezes, nesse momento da vida, o que aconteceu? Eu me preparei, eu passei a ganhar 70% a menos do que eu ganhava. Eu larguei um trabalho, deixei um trabalho onde eu tinha uma estabilidade, uma boa remuneração, para ganhar 70% a menos. E eu decidi fazer isso porque eu acreditava muito que ia ser possível construir esse sonho. E comecei como estagiário. E logo que eu comecei como estagiário, eu comecei também a me dedicar muito mais, a assumir responsabilidades que não estavam na função de estagiário, mas que eu puxava para mim, que eu pedia, deixa eu te ajudo, né? Os meus colegas, ajudavam meus colegas, ficava depois do horário, enfim, conversando com os gestores para entender um pouco mais do funcionamento do negócio e onde eu poderia contribuir. E nessa velocidade, nessa intensidade de contribuição, por isso que eu, inclusive, tenho um vídeo que eu falo da lei do dar e receber. Como eu estava dando muito mais do que recebendo, eu comecei a ter oportunidades de uma forma rápida dentro da empresa. Em pouco tempo fui efetivado. Eu lembro que a média de tempo de efetivação dos estagiários naquela época era 2 anos e eu fui efetivado com 7 meses. E logo que eu fui efetivado, aumentaram ainda mais as minhas responsabilidades, aumentou a minha entrega também. Então eu recebi a oportunidade de começar a liderar um grupo de pessoas dentro de uma agência, lá na cooperativa se chama Posto de Atendimento, e comecei a exercer então a liderança. E aquilo que eu nutria desde criança, o sonho de influenciar as pessoas, de fazer algo importante, de ajudar as pessoas, estava começando a se tornar realidade. Os grupos foram aumentando e também a responsabilidade e a carga de trabalho ia aumentando. Eu comecei a perceber que quanto mais pessoas eu integrava na minha equipe, quanto mais responsabilidade eu tinha, mais eu trabalhava. E logo me vi trabalhando 10, 12 horas por dia, já não tendo tempo para estudar direito, não tendo tempo para a família direito. E eu pensei, algo está errado. E eu não estava conseguindo o tempo que eu gostaria para conversar com as pessoas, para de fato estar com as pessoas da minha equipe. E aí eu comecei a olhar o que eu estou fazendo de errado. E eu percebi que eu estava fazendo muito do trabalho que a equipe deveria estar fazendo, eu estava fazendo. Algumas coisas que eu centralizava, algumas coisas que eu não delegava. E aí eu comecei a pensar, o que eu tenho que aprender que eu ainda não aprendi? E lá em 2009, mais ou menos, eu fui buscar um processo que estava iniciando no Brasil, que era o processo de coaching. Então eu fui fazer uma formação de coaching, numa metodologia americana, inclusive, e ali eu comecei a ter uma nova visão acerca do comportamento, do desenvolvimento das pessoas. Isso foi o estopim, além de todo o processo que a gente recebia de treinamento dentro da cooperativa, para liderança, para feedback, enfim, para trabalhar a performance das pessoas, eu ia buscando formações complementares à parte. Participei de vários congressos de gestão de pessoas e não parei mais de buscar desenvolvimento nessa área do comportamento humano. E quando você começa a aprender, você não quer mais parar de aprender. Isso aconteceu comigo também. E eu fui buscando cursos, lendo mais livros, enfim, trazendo uma nova metodologia de trabalho para dentro daquilo que eu estava fazendo. E eu desenvolvi o meu jeito de trabalhar, o meu jeito de liderar, a forma que eu achava melhor, integrar as pessoas, delegar para as pessoas, e percebi que a minha equipe foi crescendo com isso. Então essa metodologia que eu criei, essa metodologia que eu fui unindo através de várias ferramentas, vários cursos, vários treinamentos que eu fazia, apliquei ela com a minha equipe e percebi que foi dando resultado. Percebi que as pessoas iam assumindo mais responsabilidades, elas iam crescendo, se desenvolvendo também, e logo eu estava cuidando de mais de uma agência em outras cidades, enfim, com mais pessoas dentro da minha equipe, com tempo também disponível para mim. E nesse momento eu também, além já de treinar a minha equipe, eu dava treinamentos para dentro da cooperativa, dentro da instituição, para outras cidades, dava treinamento e fazia palestras para os cooperados. Na cooperativa, os cooperados são os clientes dessa instituição. Eu dava palestra para esses clientes, isso sempre depois do horário normal de trabalho. E quando chegava em casa de noite, 10, 11 horas da noite, chegava animado, chegava com gás total, a minha esposa olhou para mim e disse assim, olha, quando você faz uma palestra, um treinamento, você chega em casa com uma energia tão boa, tão motivado, tão energizado. Isso ela me falou mais ou menos lá em 2011, e aí eu falei assim, sabe o que é verdade? Sabe que eu não tinha reparado nisso? E aí começou uma nova luz
acender na minha cabeça que, olha, acho que é isso, aqui é que está o meu propósito, é nesse caminho, treinar, desenvolver pessoas que eu quero trilhar. E houve todo um processo de preparação até que eu consegui sair efetivamente da instituição e começar a praticar, a fazer as minhas palestras e treinamentos de uma forma aberta. Então de lá para cá houve ainda muito mais investimento no campo de desenvolvimento humano. Fui buscar várias formações em PNL, inteligência emocional, num processo de formação e desenvolvimento de equipes, outras formações de coaching, enfim. E tudo isso apoiado pelo meu propósito de contribuir para o desenvolvimento das pessoas e das organizações para que elas gerem mais felicidade e mais abundância em suas vidas. Então depois que eu saí dessa carreira corporativa, eu fiz muitas palestras, treinamentos, enfim, levando esse processo de criação de cultura organizacional, de inteligência emocional, de desenvolvimento das pessoas num outro nível. E hoje atendo muitas empresas. Você pode ver inclusive algumas fotos de palestras aqui que vai aparecer nas imagens. E o que começou a acontecer então? A agenda começou a ficar cheia, então não tem mais tempo, não tem mais datas disponíveis praticamente para atender as empresas que me procuram. E por isso que eu resolvi começar a desenvolver esse conteúdo online. Se você está assistindo esse vídeo aqui, foi por essa ideia, para compartilhar de forma online, gratuita, aquilo que eu ajudo as pessoas a fazer. Então se você consumir esse conteúdo gratuito, todos os vídeos que estão aqui no meu canal, você também vai ter a oportunidade de se desenvolver. Esse é um dos motivos do qual eu paro um pouco da minha agenda para poder gravar os vídeos e levar informação, levar conteúdo de qualidade. Então eu quero agradecer você que está assistindo esse vídeo, afinal de contas, se não fosse a sua audiência, se não fosse você estar aqui, isso não faria sentido. Sempre que eu gravo um vídeo é pensando em você que está aí do outro lado assistindo e consumindo esse conteúdo para que verdadeiramente eu possa contribuir para o seu desenvolvimento, para o desenvolvimento da sua empresa, para o seu desenvolvimento pessoal. Então hoje a minha esposa me apoia muito nesse projeto, está comigo, ajuda nos treinamentos, grava. Meus filhos, já levo meus filhos junto, tenho um filho de 8 anos e uma menina de 4 anos. Sempre que possível eu já levo eles nas palestras, nos treinamentos, para que eles vivam esse ambiente do desenvolvimento humano e também assumam esse valor de ajudar, de contribuir com as pessoas. E para mim a maior recompensa é quando você que está aí do outro lado assiste o vídeo, faz um comentário, faz uma pergunta. Então eu vou convidar você aí, deixa um comentário, faça alguma pergunta que eu possa te ajudar, se inscreva no canal, ative as notificações, porque isso é o combustível que faz eu e a minha família a continuar criando conteúdo de qualidade, conteúdo de valor para você. Então fica aqui o convite novamente, se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe esse vídeo para que o YouTube possa entregar para mais pessoas e eu te espero no próximo vídeo. Um forte abraço e até mais!